Olá, amados, que Deus abençoe sua vida. Em nome do Senhor Jesus, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Novo. Se você curte o canal, já deixa aí o seu gostei, deixa a sua curtida, se inscreve se você ainda não se inscreveu e também comenta aí embaixo para enganjar esse vídeo. Amados, você deve lembrar daquele vídeo do Brandon Biggs, que foi o primeiro vídeo que talvez o Brasil tenha conhecido ele. Que ele fala a respeito daquela situação onde o Trump sofreria com contra a vida dele. E foi o que aconteceu. E eu quero mostrar isso para você porque tem um detalhe que talvez você não tenha se atentado, mas está acontecendo. Está acontecendo. Preste atenção nesse vídeo. Eu quero mostrar para você, deixa eu separar ele aqui. Eu quero mostrar para você esse vídeo, tá? Do Brandon Biggs. Esse vídeo está no meu canal, você tem ele aí no meu canal. E você pode assistir ele por completo para ver que realmente eu estou falando sobre o que está sendo falado no vídeo. Ó, tá aqui, ó. Tá? A data desse vídeo, ela é datada aqui no canal de 5 meses atrás. 8 de novembro foi quando eu postei esse vídeo. Preste atenção nesse trecho que eu vou mostrar para você a respeito do que ele vai falar, porque nesse exato momento está havendo algo sobrenatural e que ele avisou que aconteceria. Por isso, eu quero mostrar isso para você nesse vídeo. Preste atenção nesse trecho aqui, preste atenção. América, por toda parte. E eu vi Trump se levantando, então eu vi uma tentativa contra a vida dele. Essa bala passou perto do ouvido dele e chegou tão perto da cabeça que estourou o seu tímpano. Antes dele continuar, eu só quero relembrar você que ele explicou isso, eu quero explicar novamente. Por quê? Porque muitas pessoas chamaram ele de falso profeta, porque em toda a profecia ele acertou tudo, mas ele falou que estourou o tímpano do Trump, mas não aconteceu isso. Passou e pegou a parte de cima da orelha do Trump. Ele explicou num vídeo depois, referente a isso, que essa parte ele falou, eu fui imaturo. Porque quando eu tive a visão, eu vi muito sangue na orelha do Trump, eu vi o sangue na orelha, e eu acreditei que isso era porque o tímpano dele tinha estourado. Mas Deus não me falou isso. Por causa do que eu estava vendo, eu deduzi e falei. Então ele explicou e foi humilde o suficiente para falar que ele errou nessa parte por ter deduzido algo que Deus não falou. Ele apenas da visão, ele viu e ele acreditou que fosse aquilo, mas não perguntou para Deus se era ou não. Ele deveria apenas falar que passou tão perto da cabeça dele que a orelha dele estava cheia de sangue e ele não sabia o porquê, ok? Só isso. Mas aí ele se explicou no canal para quem está chamando ele por causa só desse detalhezinho de falso profeta. E eu vi que ele caiu de joelhos nesse período e começou a adorar o Senhor. Ele nasceu de novo radicalmente nesse Olha período. isso. Estou falando, as pessoas dizem que ele se salvou agora, mas ele fica realmente fervoroso por Jesus, pelo que eu... Preste atenção, a gente tem que ver que a profecia nem sempre ela é do jeito que a gente quer, ok? Ele fala que ele se salvou, ele se converteu nesse momento. E o momento não é aquele momento ali que ele cai de joelho e se converte naquele momento. Mas a partir daquele momento há algo que muda na vida dele e ele mesmo já falou isso em entrevista. Agora preste atenção. Eu vi chegando. Então eu vi pessoas intercedendo quando ele... E eu vi ele ganhar a presidência. No verão, uma grande perseguição virá sobre ele, através dos juízes e da lei, e todas essas pessoas tentando processá-lo e todas essas coisas. Mas haveria um fim para isso, e as coisas deles começariam para se libertar, aproximando-se do outono. E então eu vi ganhando a eleição. Obrigado. Os patriotas vindo votar, e depois vai haver uma grande crise econômica. Eu vi que eles tinham uma ótima economia. Mas eu vi remos chegando ao solo americano como se fosse um choque de terra. Donald Trump rezando no escritório Salão dele, oval. E ele estava chorando perante o Senhor. Olha só, no inglês é orando, tá? E ele troca as palavras. Tem uma diferença entre reza, que são os católicos que rezam, e a oração, tá? Reza muitas vezes são repetidas palavras, ok? Por isso que eu estou só colocando aqui, porque tem gente que vai falar sobre isso. Mas a tradução é antiga, não tem a tecnologia que nós temos hoje, que melhora bastante. Então, por isso é dessa forma. Ele
está falando que o Donald Trump estava orando no Salão Oval, né? E preste atenção nisso. Ele ali orando no Salão Oval com pessoas, com vários políticos. Veja isso. As mãos na cabeça, assim, mas ele estava chorando. E havia ministros e pessoas, não sei se eram senadores ou congressistas, ou qualquer coisa, eu só os vi indo de um lado para o outro dentro a Casa Branca, desculpe, é a Casa Branca, mas é o Salão Oval. E eles estavam intercedendo todos lá dentro e eu podia sentir a presença do Senhor tão forte nisso. Amados, você prestou atenção em tudo que ele falou? Eu quero mostrar um post aqui. Olha esse post aqui. No salão, né, ele tá ali orando, recebendo oração e orando, ok? Ó, orando, ok? Esse post. Agora veja este daqui que eu quero mostrar para você. Da mesma pessoa. Esse post, eu vou colocar, eu já baixei, eu vou colocar para você aqui em vídeo, tá? Vou colocar em vídeo para você. Eu não vou colocar o som porque tem direitos autorais, tá? Tem direitos autorais, mas você vai entender e eu vou narrar. Olha só, eles estão cultuando a Deus dentro da Casa Branca. Dentro da Casa Branca. Olha o tanto de gente, tem parlamentares aí, congressistas, cultuando a Deus. O que o Donald Trump fez? Ele fez um local dentro da Casa Branca para se cultuar a Deus, para se pregar a palavra ali. Fez um lugar onde tem oração 24 horas ali, tá o pessoal orando pelo país, orando por todas as situações. Isso já muda e muito a história e tudo que está acontecendo aí nos Estados Unidos. Essa situação aí é exatamente o que o Brandon Biggs está falando, que ele via, né, as pessoas ali e esse avivamento. Depois, se você continuar, pegar todo esse vídeo que é bem comprido, ele vai falar muitas outras coisas também. E sobre a crise, os Estados Unidos já está em crise. Por quê? Porque a dívida que os Estados Unidos tem, não por culpa do Trump, mas por culpa dos outros governos, até mesmo do dele passado, que não deixaram ele fazer o que ele está fazendo agora. Agora ele tem maioria no Congresso. Por isso ele está fazendo isso, para acabar com a dívida dos Estados Unidos, porque é 3 vezes maior do que o PIB anual dos Estados Unidos. É mais que o dobro, quase 3 vezes maior, se eu não estiver enganado, se não me falha a memória. É quase 3 vezes maior. Então, para ele conseguir pagar, ele tem que acertar essa questão dos impostos e das taxas, que é o que ele está fazendo, e depois disso fazer com que o dólar perca valor, porque está muito valorizado e eles pagam em dólar também. Então, ele precisa igualar o dólar às outras moedas. Isso vai gerar uma grande crise também. Mas é necessário. Depois você vai ver que os Estados Unidos volta a prosperar na direção aí do Trump, volta a prosperar. Não vai ser mais tão próspero como foi já um dia, como é ainda, né? Não vai ser tão próspero quanto, mas vai ser mais igualitário, mais igual aos outros países, podendo ter mais oportunidades e não dever mais do jeito que está devendo, vai ter suas contas pagas. Então isso que é o que ele está tentando fazer. Mas a profecia disse exatamente isso, que haveria e que ele via pessoas orando pelo Trump, orando com o Trump, ele orando, e tem relatos disso lá de deputados, de senadores, de políticos, né? Parlamentares, como eles chamam também, lá dos Estados Unidos, e falando a respeito disso. Tem pastores, você viu aqui profecia que eu coloquei do Hank Kunneman, né, que falou exatamente que numa mídia, na TV aberta lá, acho que TV aberta não, TV fechada, eu não lembro qual era o canal, falando com outras pessoas, falando que foi colocado em 20 dias que ele estava no governo, um local onde haveria oração e pregação da palavra e louvores, adoração dentro lá da Casa Branca. E ele cumpriu, porque foi algo que ele prometeu, foi promessa de campanha, em 20 dias ele já cumpriu. Ele falou, eu sabia que ele iria cumprir, mas não tão rápido. Até surpreendeu a todos os parlamentares ali. Então, eu estou vendo que essa profecia do Brandon Biggs está se cumprindo à risca também.
E o que você acha? Você acha que eu estou bobeando, falando bobagem? Você crê que o que eu falei realmente bate? O que está acontecendo é o cumprimento dessa profecia ou não? Deixa aí nos comentários. Um forte abraço, Deus abençoe e até um próximo vídeo.